Saudações, Dux e Duques Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais um Polêmicas no Flu. A maior polêmica do ano. Bom, do ano tricolor, né? Bom, a gente vai falar bastante sobre isso, né? Ainda mais com uma situação que eu já tinha visto o tempo e já tinha deixado para depois. A gente vai comentar sobre esse tema que é muito importante, né? Sobre qual que é o maior problema do Flu hoje, né? De como que as pessoas veem. Claramente que a gente tem que citar algumas coisas antes no decorrer, né? Porque deixaria muito imparcial, e aqui no meu canal, mesmo eu não gostando de A ou B, eu tento deixar sempre imparcial, insanamente parcial, que é impressionante. Mas antes disso, YouTube Live todos os dias, sexta-feira às 7 horas da noite, tá? Só pra deixar claro uma coisa, por exemplo, numa Flu Press, enquanto o Dedé Moreira falava mal, eu falava justamente sobre por que eu não achava tão ruim assim o Felipe Melo. O Felipe Melo não é tão ruim, mas hoje ele não pratica o bom futebol. Diversas vezes eu falei isso. E de fato, né, a gente tem que saber justamente sobre de onde que essa fonte vem. Eu posso falar tranquilamente, eu sou a única fonte que é totalmente imparcial. Você pode até falar assim, mas você tem sua parcialidade. Eu não tenho minha parcialidade. Quando eu pontuo coisas boas do Mario, como também pontuo coisas ruins do Mario. Eu às vezes posso ser considerado um cara que ama o Mario Bittencourt e muito, e outras vezes o cara pode falar que eu odeio o Mario Bittencourt, ou amo tal jogador e odeio tal jogador. Ué, eu fui um dos primeiros caras a falar bem do Thiago Santos. Em todas as mídias tricolores, todos eles eram fora Thiago Santos é bagre, Thiago Santos é isso. Eu fui o único a defendê-lo. Porém, hoje eu ataco, eu sou o único que ataco. Então, é só para você ter uma ideia sobre isso tudo, porque a gente precisa realmente condizer com tudo isso que eu estou falando. Porque senão a gente vai deixar claro que a gente tem uma parcialidade, que a gente não fala por si só, que a gente fala até mesmo por um pensamento já pré-estabelecido nosso. Isso que é impressionante, é isso que é importante a gente comentar sobre esse assunto, tá? Então, bom, sobre essa situação toda, o Fluminense, ele tem vários problemas. Diversas vezes eu querendo saber qual que era o problema central. Eu, infelizmente, não tenho tanto poder e influência assim para realmente ter uma vasta pessoa, um vasto número de pessoas realmente que possam aderir a qualquer tipo de situação. Mesmo eu tendo 900 inscritos, só 3 ou 4 inscritos realmente são fiéis aqui no meu canal. O restante não é fiel, o restante é tudo rotatório. Então é muito estranho e é muito ruim. E é muito prejudicial ao meu trabalho sobre isso. Mas que bom que eu tenho outras pessoas que trabalham dessa maneira e entendem sobre qual que é o maior problema do Fluminense nesse ano. E de fato, né, o Leandro Dias ele fez realmente uma enquete sobre qual que é o maior problema. Essa enquete ela foi no ar, deu seu resultado e de fato ele conseguiu compilar justamente os grandes problemas do Fluminense. Claramente que eu acho que ele deixou de fora uma ou outra situação, mas isso acontece, tá? Que é isso aqui, ó. De quem vamos falar mal desse retorno? Na minha concepção, esse segundo aqui, que é o de ninguém, paz e amor, ele na história está falando dos jogadores do Fluminense, ou até mesmo da gestão barra jogadores, porque sinceramente mesmo, eu não colocaria youtubers vendidos e setoristas assessores em duas pautas, mesmo sabendo que são duas pautas diferentes, tá? Se você for ver a soma daqui, a soma não dá esse ninguém, paz e amor. Mas tecnicamente, se fosse para colocar aqui jogadores e comissão técnica,
com certeza seria o 26,9%. Então a primeira coisa que a gente vê é o segundo maior problema do Fluminense se chama jogadores e comissão técnica. Eles não ocupam tanto, né? É 26,9%, né? Ou seja, não é tão gritante assim esse problema. Do problema maior que o Fluminense tem, mas que é totalmente relevante e que totalmente chega nessa pontuação, né? Só para falar, essa situação recebeu 242 votos, sendo um deles o meu, tá? E aí a primeira situação é o Mário. E é claro que eu vou falar sobre isso. Primeiramente que você tem que saber que o Netflu, ele tem sua parcialidade sim. Mesmo que eu acho que diversas vezes eles são bem parciais, tentam sempre se mover para imparcialidade, mas você sabe como que é. Que é justamente isso, né? Que são realmente pessoas que não aderem muito à cartilha do Mário Bittencourt, não apoiaram, mas só fizeram somente uma pontuação ou outra sobre ele, sobre o Mário Bittencourt. Então, de fato, a gente tem que levar em consideração que esse povo que colocou o Mário muito por conta do próprio Netflu, que o Netflu distribui e que o próprio Leandro Dias comenta no seu canal. O canal, normalmente, ele é vínculo somente aos visualizadores somente que vêm no seu canal. E, de fato, a primeira colocação não é tão injusta assim. O grande problema hoje do Fluminense se chama Mário Bittencourt. Mário Bittencourt por quê? Por conta de uma gestão desastrosa, de contratações ruins de jogadores, de renovações ruins de jogadores, de posturas ruins que ele teve ali dentro do Fluminense. Mas isso daí só vai ficar se tornando relevante. Isso é bom falar, tá? Isso vai se tornar relevante somente nas eleições de 2025. Se nas eleições de 2025 o escolhido dele, que deve ser Oswaldo Montenegro, perder a eleição, significa que essa votação estará completamente correta. Se não, não há nada de se fazer. Karl Jaspers, o cara criador da Gestalt. É isso, né? É somente uma observação sobre qual que é o meu problema. É o Mário Bittencourt. Mas veremos se esse é um grande problema para a torcida do Fluminense ou não. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o para você que é curte, comente e compartilhe. Redes sociais, inscrição de vídeo todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela. E YouTube Live todos os dias, sexta-feira, 7 horas da noite. Saudações tricolores, até a próxima!